Gerais, Espírito Santo, e sempre está aqui conosco, é o nosso parceiro, né? E trouxe o Joab, né? Que o homem está bem abençoado por Deus, e vai fechar com chave de ouro, né? Até que horas, Azeitona? Até a hora que quiser. Até às 10 horas da manhã, se ele quiser? Ó, Rapaz, Alcimar, falar em Alcimar, né? Daqui a pouquinho, Alcimar tá chegando aí com Bom Dia, Cor da Vida. É um programa bastante top, muito bom, né? Alcimar Lopes, não é isso? Isso. Alcimar Lopes, com Bom Dia, a Cor da Vida. Meu amigo, parceiro, irmão, evangelista André Rocha, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, né? Sim, com Jesus. É verdade. E você tem aí até 10, que horas agora? 4 18. 18. 33. Até 10 para 5. Deixa eu usar. É 4 e? 4:18. 18. Não é muita coisa não, né? Só 30 minutos, né? 33 minutos. Vai até 4h40 então. Amém. Tá bom? Tá ótimo. Eu vou te ajudar. Deixa Deus te usar aí, alegria tê-lo novamente aqui, né? E Prazer meu, é. só para o povo não perder o costume, né? O seu telefone de contato aí é o 27, né? 9... Esqueceu. Não, é porque agora é o WhatsApp, né? Porque esse telefone agora, se ligar, não é o WhatsApp. Mudou? Que chique. Fala para nós aí, 27? 999 27 999. 24 10 24. 24 10 24. Ah, perfeito, viu, Zeitona? Assim. Viu, Zeitona? Zeitona, eu pago o seu lanche se você fala o telefone dele. Não quer lanche, não quer 27 999 24 10 24. Amém. Certo? Isso aí, certo. Deixa Deus te usar aí, tá bom, querido? E quando você prega, Joab ora. Amém. Tá com força, meu filho. Graças a Deus. Boa madrugada. A paz do Senhor Jesus. A você que está em casa, você que está no teu lar, você que está acordando agora. E aquele cheiro de café tá levantando aí. Maravilha. Eita. Eu quero fazer uma leitura que está no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 6, e vou estar lendo somente o versículo 15, né? Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 6, e o verso de número 15, que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Interessante, eu quero me pegar nesta última fala do moço, do homem de Deus chamado Eliseu, que quando ele se deparou com um exército cercando a cidade, a casa de Eliseu, ele disse: Ai, meu Senhor, o que faremos? O que eu vejo é que a pessoa, evangelista Joab, diante de um grande perigo, diante de uma situação desesperadora, a primeira coisa que ele demonstra aqui é não saber o que fazer. O que faremos? Quando ele chega para o homem de Deus e ele diz o que faremos, é porque é importante que ele está perguntando para a pessoa certa, né? O que é que eu vou fazer agora diante desse problema? Muitas pessoas buscam profetas, profetisas, homens de Deus, campanhas e revelações. Geralmente alguns estão diante de um estado que não sabe o que fazer e vai atrás daquele que pelo menos ele acredita que tem ali uma resposta de Deus ou pode ter um direcionamento de Deus para a vida dele. E ele está ali perguntando: e agora? O que eu faço?
não é? Então, muitos, no momento atual que a gente está passando agora, está se perguntando, até mesmo diante da sua dispensa, você talvez olhou nesse isolamento, nessa crise, diante desse problema, se abriu sua dispensa e você falou com Deus, e agora? O que eu vou fazer? Você olhou para a sua família, olhou para os seus filhos, viu que as coisas estão acabando, e aí você orou, talvez chorou, você no canto do seu quarto, você e Deus, você falando com Deus, e agora, Senhor, o que é que eu vou fazer? Quantas famílias, quantas pessoas nesse momento inédito que a gente está vivendo não está perguntando, e agora, Senhor, o que fazer? Israel passou por uma situação que talvez agora, se você perguntou ao Senhor o que fazer, eu tenho certeza que através dessa palavra Deus tem uma orientação para a sua vida. Nesta palavra aqui eu identifico 4 personalidades. A primeira é o inimigo, que é o rei da Síria. O rei da Síria. Ele aqui, já trazendo para o nosso entendimento, ele é o adversário, né? Ele é o coisa ruim, né? A segunda pessoa que a gente vai identificar aqui é o homem de Deus. É o homem de Deus. A terceira pessoa que a gente vai identificar aqui é o rei de Israel, na figura de um homem em cima do muro, um homem indeciso. E a quarta pessoa que a gente vai identificar é aquele que pode tudo e aquele que tudo pode, Deus. Deus. Então qual é o cenário aqui? O cenário é que o rei da Síria está tramando planos contra o povo de Deus. O rei da Síria está tramando planos para destruir aqui Israel. E a gente vê diante de tudo isso que está acontecendo, né? Igrejas fechadas, e a gente está vendo uma situação inédita. E aqui particularmente, o adversário está planejando contra o povo de Deus. E a situação que a gente está vivendo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Existe toda uma batalha espiritual por trás de tudo que está acontecendo. Então, o inimigo está tramando planos contra o povo de Deus. E o que acontece aqui especificamente? É que todo plano que o inimigo arma, Deus revela tudo ao profeta de Deus. Deus revela tudo a Eliseu. E Eliseu adverte o rei de Israel dizendo, não passa por aqui, não vá por este caminho. E agora o rei da Síria, ele fica sem saber o que está acontecendo, porque tudo que ele planeja, o rei de Israel fica sabendo. Então o rei da Síria faz uma reunião diante do seu soldado e pergunta, quem de nós é pelo rei de Israel? Ou seja, tem um traidor, porque tudo que eu planejo, o rei de Israel está sabendo. E alguém diz, não, meu senhor, ninguém aqui é traidor. Ninguém aqui é pelo rei de Israel. É que tudo que o senhor fala na tua câmara de dormir, Deus revela tudo ao homem de Deus chamado Eliseu. E Eliseu revela tudo para o rei de Israel. Então, o que eu entendo aqui? É que todo plano do adversário, todo projeto do inimigo, toda ação maligna que Satanás tem armado para destruir, desmoralizar, para paralisar o homem de Deus, a igreja, o povo de Deus, Deus está revelando tudo, todas as artimanhas, todo o plano do adversário, seja no governo, seja no Supremo, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja aonde for, todo plano que o adversário forjar
quanto o povo de Deus não vai ficar em reuniões secretas, não vai ficar em decisões de 2 ou 3 em sala secreta. Deus revela tudo à tua igreja, à tua noiva, a autoridade de Deus na terra. Nada fica em oculto, nem um plano que eles acham que eles podem estar tramando entre 4 paredes fica oculto. Deus revela tudo. O homem de Deus, o profeta de Deus, já está sabendo de tudo. A Bíblia vai dizer que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os teus segredos aos teus servos, os profetas. Engana o inimigo, aquele que acha que Deus não está sabendo, que o servo de Deus não está sabendo, que a igreja não está sabendo de todo o plano que está sendo manejado, manipulado, arquitetado contra a igreja do Senhor. Deus já revelou. O povo de Deus já está sabendo. Ninguém mais está enganado. O cego é aquele que não quer enxergar. O que acontece agora? O rei da Síria vai perguntar onde ele está. E aí vai dizer no versículo 13: eis que está em Dotã. O adversário sabe onde você mora, o adversário, o inimigo sabe o endereço do homem de Deus, sabe o RG, sabe o CPF, né? Eu já aproveito para dizer aqui que esse negócio de... o diabo também revela CPF, RG, número de casa, número de... Ele sabe disso tudo. Isso não impressiona ninguém. Ele sabe disso tudo. O que acontece agora? Vai revelar o endereço da casa do homem de Deus e o rei da Síria manda uma legião, um exército, para buscar ali Eliseu. E eu pergunto, de quantas pessoas o diabo precisa para buscar um homem de Deus? De quantas pessoas um rei, um exército precisa para ir numa cidade buscar uma pessoa? Eu fico impressionado porque... para pegar não precisa de um exército. Para alguém na tua casa te buscar, quer ver? Eu já vou trazer aqui para uma forma que a gente vai entender, né? A própria Polícia Militar, o DHPP, quando eles estão com mandato para ir buscar alguém, não vai toda a Polícia Militar, não vai toda a Polícia Civil. Eles mandam um grupo. Né? Eles mandam uma quantidade, né? Num carro, 2 carros, 4, 8 pessoas. Pois é, né? Quando é para buscar um bandido, né? Agora o rei está mandando uma legião, um exército para buscar um homem desarmado, para buscar Eliseu. Por que isso? Porque o diabo sabe, né? O diabo sabe o perigo que é um homem de Deus. O diabo sabe a ameaça de uma pessoa que tem os teus joelhos dobrados, voltados para Deus. O inimigo sabe o poder da oração de um homem, de uma mulher conectado com Deus. Então ele manda um exército para prender um homem. Mas não é qualquer homem. É um homem conectado com Deus. Quando chega lá, a casa está cercada, a cidade está cercada. Então acontece que o moço do homem de Deus vê aquilo ali e fica assustado. E agora, meu senhor, o que faremos? Ele não sabe o que fazer. Mas Eliseu não só sabe como está tranquilo. Eliseu não fica assustado. Eliseu não fica espantado. Por quê? Porque Eliseu está atualizado com as notícias. Eliseu está atualizado com a notícia porque Eliseu lê o jornal de hoje todo dia. Quem lê o jornal de hoje não fica assustado com nenhuma notícia. Ao invés de ler o jornal de hoje, você liga no jornal da mentira, né? Na Rede Globo. Você liga no jornal da mentira
E aí você fica desesperado. Mas quem abre no jornal de hoje, ele não só está atualizado, como ele está tranquilo, porque ele sabe de tudo. Então o que acontece? Eliseu ora para que Deus abra os olhos do desatualizado, para que Deus abra os olhos do desinformado. E na situação que a gente está vivendo agora, quantas notícias falsas, quanta desinformação, quanto batedor de panela, quanta gente que não tem ideia do que está acontecendo, quantas pessoas ignorantes acerca do que está acontecendo. E Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos do moço, abre a mente desse desinformado. E quando os olhos do moço abrem, ele vê carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Agora, diante dessa situação, Eliseu pede que Deus abra os olhos do moço e pede para que Deus feche os olhos do inimigo, que confunda o inimigo, que desestabilize o adversário. Leva ele para a cidade, o rei de Israel vê e pergunta a Eliseu: meu pai, o que faremos com ele? E Eliseu fala: não compete matar aqueles que estou te trazendo como prisioneiro de guerra, no verso 21 e 22. Então Eliseu pede para o rei de Israel dar um banquete e alimenta ali os soldados do rei da Síria e manda eles de volta. O que vai acontecer agora é que o tempo passa e a ingratidão aparece. O rei da Síria envia agora, sucedeu depois disso que Ben-Hadad, né? Quando vem o nome Haddad é porque já não presta, né? Quando vem Haddad, né, é livramento, né? Sucedeu que Ben-Hadad, o rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Então, ele não mandou todo o exército cercar naquele momento de Eliseu, ele manda todo agora, né? Mandou todo o exército cercar a cidade, a capital de Israel, que é Samaria. Eliseu, por que o rei de Israel ficou tão indignado com Eliseu? Por quê? Porque o exército que ele despediu voltou mais forte ainda e cercou a cidade. Quando cerca a cidade, ninguém entra e ninguém sai. E sabe o que acontece quando faz um isolamento na cidade, ninguém entra e ninguém sai? O povo começa a passar fome. O povo começa a sofrer com o isolamento da cidade. Só que quem está no palácio, quem está no apartamento, quem tem poder aquisitivo para comprar o supermercado todo e botar dentro de casa, não está sabendo a necessidade do povo, não está ciente do que aquelas pessoas estão passando. Então o rei de Israel está passeando na cidade para ver como é que está a situação, e ele vê uma mulher desesperada. E ela grita ao rei: me acode. E ele no 27 diz: se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei? Da eira ou do lagar? E ele pergunta: o que você tem? E ela responde: não, é que eu estou decidindo aqui com a minha vizinha, que a fome está tão grande, a situação está tão terrível, que nós temos 2 filhos recém-nascidos. E aí eu estava combinando com ela, se a gente cozinhar o meu de manhã no almoço, o dela a gente resolve na janta. Isso aqui eu considero a maior crise de Israel. A outra
para mim é o exílio, mas essa aqui é a maior crise de Israel. Olha o que o isolamento está fazendo aqui. Esse isolamento aqui estava no seu limite. A fome estava no limite. Onde já estavam decidindo não é quem vive e quem morre, é quem vai se alimentar de quem para o outro ficar vivo. O rei de Israel, ele entra em desespero porque ele não sabia, ele não tinha ideia de que a situação estava daquele jeito. Quem vive em palácio, quem bate panela, não tem ideia do que acontece na periferia. Agora o rei de Israel, ele faz uma ameaça a Eliseu. Ele que assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, hoje ficar sobre ele. Então, o rei de Israel ameaça o profeta Eliseu, porque ele o culpa de tudo isso que está acontecendo. A Bíblia diz, pastor Walter, de que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados? Das suas atitudes, né? Isso. Das suas palavras mal faladas. Exatamente. Da sua má liderança, no caso aqui do rei de Israel, ele atribuiu toda aquela tragédia ali, querendo culpar Eliseu por ter despedido o exército. E agora, no versículo 33, ele vai querer culpar Deus, porque a cidade está passando por dificuldade. E estando ele ainda falando, disseram ao mensageiro que descia ao rei: eis que este mal vem do Senhor. De quem mais, pois, esperaria? Do Senhor. Olha só, o rei de Israel, ao invés dele olhar para si mesmo, para a nação, o que estava acontecendo, e se humilhar diante do Senhor, e colocar um propósito diante do Senhor, ele não, esse mal vem do Senhor. De quem mais vem esse mal, senão do Senhor? O problema é que as pessoas, ela quer transferir responsabilidade, transferência de culpa. Diante de uma tragédia é muito fácil culpar o outro, o difícil é reconhecer que tudo que está acontecendo, por que não, senão dos seus próprios erros, consequência das suas próprias decisões, ou por que não dizer dos seus próprios pecados. Já adiantando aqui para a gente concluir, o que acontece agora? Vai vir aqui a resposta. A gente tem aqui que foi falar do inimigo, Ben-Hadad, a gente tem aqui o homem de Deus Eliseu, a gente tem um rei indeciso, que é o rei de Israel. Agora a gente vai ver a mão de Deus. A mão de Deus aqui no versículo 7, Eliseu vai dizer o seguinte: então ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Por que Eliseu estava dizendo isso? Porque aquilo que era barato ficou caro, né? A gente estava dizendo ali, diante de uma crise, pastor Walter, de um isolamento em Israel, o barato ficou caro, né? Ia dizer que um esterco de pomba estava por não sei quantos ciclos de prata, uma cabeça de jumento. Então, o barato, porque aquilo que não valeria nada, foi vendido como caro, né? É um alho a 50 conto, né? É um gás a 80, 90, é um ovo por 20, né? A coisa, o isolamento aqui em Israel fez o barato ficar caro. Aí sabe o que Eliseu vai dizer? Que amanhã, por este mesmo horário, né? Aquilo que estava caro ia voltar ao preço normal, ia ficar barato. Economista, né? Otimista, né? É muito otimista. Mas o que acontece? Eu quero até dar um exemplo para o ouvinte entender. Um exemplo assim: se o pão, né? O pão hoje já está uns 50 centavos, R$1, você é 2 pão, e olha lá, né? Então, nessa situação em Samaria, o pão estava R$10. É isso que Eliseu estava dizendo. O barato estava muito caro. Então vamos dizer uma coisa: se o pão a R$10, Eliseu vai e lança uma profecia ousada: amanhã, ainda neste tempo, o pão será 10 centavos. Um exemplo para você entender. Eliseu estava falando que o caro ia voltar ao preço normal. Aí um soldado de Israel
diz assim: nem se Deus abrir a janela do céu, isso poderá acontecer. E Eliseu fala: não só vai acontecer, como você não vai comer. E nem vai ver. Aí é claro que a história é longa, você continua lendo aí, vai aparecer 4 leprosos à porta da cidade. Os 4 leprosos vão tomar uma decisão. A cidade está cercada. Se a gente ficar aqui, tem fome. Se entrar na cidade, tem fome. Aonde tem comida? No arraial dos assírios. Se a gente pede comida aos assírios, pode ser que ele nos dê ou pode ser que ele nos mate. Mas se a gente não for e ficar aqui, morreremos. Eu quero dizer que em momentos de crise, você tem que tomar decisões difíceis. Quantas pessoas no momento que a gente está vivendo não teve que tomar decisões difíceis? Ou eu saio na rua e arrisco minha vida para trazer o pão para casa, ou eu fico em casa e fico sem pão e sem arriscar nada. Quantas pessoas tiveram que tomar decisões difíceis em tempos de crise? Em tempos de crise você tem que se posicionar, em tempo de crise você tem que tomar decisões difíceis. E agora os 4 leprosos entram no arraial e vê que os assírios não estavam ali. Eles se alimentam e ele diz: não podemos ficar nos alimentando e não podemos ficar sem dar boa notícia. E aqui no versículo 4... André, eu estou ouvindo você falar, estou aguentando. Pode Mas falar. é interessante que quando esses 4 leprosos, quando eles entram no arraial lá, que não tinha mais ninguém, que esse pessoal tinha fugido, né? Uhum. Acharam ouro, prata, Tudo em abundância. farinha, eles largaram tudo para trás, cavalos, vestimenta, né? Aí, eu quando falei que Eliseu deu, o Espírito Santo repousou sobre ele e profetizou. Sim. Deu um de economista, né? Falou: ó, o dólar tá 10 reais, mas amanhã vai estar R$1. Ô glória! Eita, tá glória. E aconteceu, Tá 5,30. E aconteceu, né? Em nome de Jesus, aconteceu. E os 4 leprosos, né? Falaram assim: não, a gente pode ficar só com isso aqui pra gente, não. Vamos compartilhar isso, né? Exatamente, que está no versículo 8, que ele fala uma palavra muito bonita, que chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa cidade, comeram, beberam, tomaram ali prata e ouro, vestes, e foram, está no versículo 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas. É com esta palavra que eu gostaria de encerrar. Eles disseram assim: não podemos ficar só conosco, é dia de boas novas. É por isso que não podemos aceitar esses profetas do qual caos. versículo aí? Qual É o versículo 9 do capítulo 7. 7, 9. É tempo de boas novas. Eu vejo em tempos de crise apareciam uns profetas do caos dizendo: se tá ruim, cuidado que vai piorar. Não! Na maior crise de Israel, Eliseu falou: amanhã vai estar diferente. Os leprosos falou: é dia de boas novas. Eu quero dizer, diante de tudo que está acontecendo como profeta de Deus, esse ano não vai ser lembrado como um ano de tragédia. Esse ano vai ser lembrado como um ano de boas novas. Como um ano de que Deus trouxe uma grande solução diante de uma crise muito grande. É dia de boas novas. Eu quero trazer para sua casa: é dia de boas novas. Vai ser um ano de boas notícias. Quando ele chega e traz as boas novas, o soldado do rei fica incrédulo. Se ou não, os inimigos só estão escondidos. Se a gente sair, vai nos matar. O rei toma uma decisão difícil. O rei toma uma decisão difícil. Mandemos 5 homens. Se eles morrerem, morreu. Mas se não morrerem, é porque realmente Deus mandou solução para nós. Então eles foram e arriscaram suas vidas para ver que a palavra do homem de Deus fora verdade. Tempo de decisão, tempo de boas novas. Se posicione e Deus vai honrar a tua casa. Deus vai honrar a tua casa. É interessante, só porque então. É interessante, o evangelista André, que quando eles voltaram, que anunciaram que era verdade mesmo, que tinha muita farinha, muita comida, muitas vestes, muito ouro. Muita gente não acredita. Né? E que, eles acreditaram. Né? Aí o soldado que não creu estava lá no portão, e o povo ficou sabendo que tinha comida lá, estava tudo liberado. O que aconteceu? Foi pisoteado. É atropelado.
e morreu e não participou, né? Para se cumprir a palavra Para se do cumprir a homem. palavra do Senhor. É isso aí, André. Deus te abençoe, meu querido.